Estudiosos bíblicos debatem há anos a localização desses lugares sagrados. Agora um homem afirma tê-los encontrado, por milhares de anos. O Monte Si tem sido a montanha mais disputada da história da humanidade. Esta é a Terra Santa sob meus pés, apenas um deserto rochoso. Isso é incrível. O local onde se diz que Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas cuja localização exata nunca foi comprovada. Estamos na Arábia Saudita escalando o verdadeiro Monte Si. Este ano, arqueólogos enviaram um drone equipado com um radar de penetração no solo, 100 vezes mais potente do que qualquer sistema anterior para escanear uma das principais montanhas candidatas. Os sauditas bloqueiam esses sítios arqueológicos que acreditamos estarem ligados a Moisés e ao Êxodo, o que impede que vídeos e fotos de alta qualidade sejam divulgados ao mundo exterior. O que encontraram os chocou. Sob a rocha jaziam linhas retas, câmaras subterrâneas e padrões geométricos que nenhum processo natural poderia produzir. Se confirmadas, essas descobertas podem reescrever toda a história do Êxodo. A montanha proibida. O que foi descoberto pode finalmente confirmar teorias que têm gerado debates há gerações. Quando o drone sobrevoou a montanha, fez mais do que capturar imagens. Revelou formas sob a rocha, linhas retas, estruturas enterradas e padrões geométricos que não ocorreram naturalmente. Pela primeira vez havia dados concretos suficientemente robustos para desafiar o que estudiosos, exploradores e tradições religiosas debatiam há séculos. As varreduras indicaram que a verdadeira localização do Monte Si pode estar no extremo noroeste da Arábia Saudita, perto de Jabal Maqla e Jabal Alas. Essa descoberta reabriu um debate há muito congelado devido à inacessibilidade da região, às restrições governamentais e às tensões acadêmicas. Para entender por que essa descoberta é tão impactante, precisamos examinar tanto os argumentos a favor da localização na Arábia quanto os contrários. Os defensores da teoria de Jabal sobre todas as leis começam com a própria redação da Bíblia. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que o Monte Si está na Arábia. Eles argumentam que essa não era uma linguagem simbólica, mas uma declaração geográfica direta situando o Sinai fora do território egípcio e do outro lado do mar, na terra conhecida no mundo antigo como Arábia. Eles também apontam para Moisés após a fuga do Egito. Ele vivia em Midian, a leste do Golfo de Acoba, onde encontrou a sarça ardente. Se Moisés já conhecia o Monte de Deus naquela região, então, depois que os israelitas deixaram o Egito e atravessaram o mar, faria sentido que eles viajassem em direção a esse lugar. Os defensores dessa teoria afirmam que as evidências físicas reforçam essa visão. No topo do Jebel Lawz, as rochas são excepcionalmente escuras, como se tivessem sido queimadas, enquanto as montanhas ao redor são de granito. Eles relacionam isso a Êxodo 19, que descreve a montanha tremendo, fumegando e queimando quando Deus desceu sobre ela. Perto da base da montanha há um enorme bloco de pedra dividido ao meio com um canal suave entre as duas partes. A paisagem ao redor mostra sinais de forte fluxo de água, apesar de ser uma das regiões mais secas da atualidade. Os crentes associam isso à rocha que Moisés golpeou em Êxodo 17. Uma grande planície se estende em frente à montanha, grande o suficiente para um vasto acampamento, e longas fileiras de pedras parecem marcar limites restritos. Os defensores dessa teoria afirmam que essas características coincidem com as advertências do livro de Êxodo, onde o povo foi instruído a não tocar na montanha sob pena de morte. Próximo dali, encontra-se uma grande plataforma de pedra que aparenta ter sido construída pelo homem. Alguns a identificam como o altar que Moisés construiu durante a cerimônia da aliança. Perto dali, há outra estrutura simples associada por alguns ao bezerro de ouro, com antigas representações de vacas e touros esculpidas em rochas próximas.
Uma alta coluna de pedra ergue-se isolada perto do local e alguns afirmam ser uma das 12 colunas que Moisés ergueu para representar as tribos de Israel, juntas. Essas características formam um quadro que muitos acreditam estar alinhado com o relato bíblico de forma tão precisa que dificilmente pode ser mera coincidência. Arqueólogos e historiadores profissionais, no entanto, discordam em questões técnicas. Eles observam que durante a vida de Paulo, o Império Romano possuía uma província chamada Arábia Pétrea, que incluía a Península do Sinai. Portanto, quando Paulo disse que o Sinai ficava na Arábia, ele estava usando a geografia política de sua época, em vez de se referir à Península Arábica. Eles também apontam que já em 2000 a.C., escritos egípcios mencionam uma região no sul da Península do Sinai chamada Tihat ou Safed, que linguistas identificam como uma forma antiga do nome Sinai. Isso liga o termo à Península Egípcia séculos antes de Moisés. Outro argumento importante é a ausência de vestígios da Idade do Bronze Final. Não há cerâmica, ferramentas, inscrições ou vestígios de assentamentos da época do Êxodo. As características destacadas pelos defensores dessa teoria poderiam pertencer a culturas não relacionadas de eras posteriores. Os cientistas acrescentam que a rocha escura no topo da montanha é um fenômeno natural que blocos rochosos se formam espontaneamente em desertos, que as linhas de pedra poderiam ser marcas de animais ou demarcações territoriais, e que os supostos altares não mostram sinais de atividade ritual antiga. Por anos, o debate permaneceu equilibrado até que a tecnologia mudou o panorama. Em 2012, escaneamentos de radiologia de alta resolução LAR em Angkor, Camboja, surpreenderam os arqueólogos ao revelar uma cidade inteira escondida sob a densa selva. Agora imagine um radar 100 vezes mais potente que os modelos anteriores, montado em um drone e enviado para sobrevoar montanhas remotas da Arábia de difícil acesso. Foi isso que aconteceu em 2025 e impulsionou a busca pelo Monte Si para uma nova era. O drone finalmente forneceu dados que apontam para uma montanha específica, uma cujos padrões correspondem às varreduras. Mas essa descoberta levanta uma nova questão: por que essa montanha? E quem identificou esse local oculto muito antes de o mundo sequer ver à prova as camadas de solo sagrado? Arqueólogos e estudiosos de textos observam que o solo ao redor da sarça ardente já era sagrado antes mesmo da chegada de Moisés. Um detalhe crucial frequentemente negligenciado no livro de Êxodo. Quando Moisés se aproximou da estranha chama, a voz que ouviu não disse que a terra se tornaria sagrada. Em vez disso, declarou: "Tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que vocês estão é terra santa." Isso indica que Horebe, o monte de Deus, possuía significado sagrado muito antes de Moisés o encontrar. Por isso, muitos estudiosos acreditam que Moisés não descobriu uma montanha desconhecida, mas sim entrou em um local sagrado pré-existente. Após fugir do Egito, ele se estabeleceu em Midian. Casou-se com uma integrante da família sacerdotal de Jetro, também chamado Regra, e viveu entre pessoas que compreendiam sua paisagem com profunda consciência espiritual. Como pastor sob a tutela de Jetro, Moisés não vagava sem rumo. Ele atravessava uma terra moldada pelas crenças midianitas, onde lugares sagrados eram reconhecidos e respeitados. Ao chegar a Horeb, ele adentrou um espaço sagrado venerado por gerações. Essa ideia de que Moisés encontrou uma montanha já considerada divina reforça a história cristã posterior da região, especialmente com a ascensão de São João Batista. O mosteiro de Santa Catarina entre os séculos IV e VI é hoje um dos símbolos mais fortes ligados à história de Moisés, mas suas origens revelam como as gerações posteriores moldaram a memória daquela montanha. Durante o reinado do imperador Constantino o Grande, as atitudes cristãs em relação aos lugares sagrados mudaram drasticamente. Antes de seu governo, os cristãos não peregrinavam a locais sagrados como fazem hoje. Sua fé era centrada em verdades espirituais, enfatizando que Deus estava em toda parte
e que a verdadeira Jerusalém era celestial e não terrena. A conversão de Constantino mudou isso completamente. Subitamente, o Império Romano começou a identificar e proteger locais físicos ligados a eventos bíblicos. Sua mãe, a Imperatriz Helena, desempenhou um papel central nesse novo movimento. Por volta do ano 326 d.C., ela viajou pela Palestina e regiões próximas buscando lugares relacionados à vida de Jesus e a outros momentos bíblicos importantes. Na mesma época em que crescia a cultura de peregrinação, monges começaram a se reunir no deserto remoto abaixo de Jabal Musa, a montanha egípcia, há muito associada ao Monte Bíblico. Uma crença simples atraiu esses primeiros monges. Eles queriam rezar perto do local onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Sua devoção gradualmente tomou forma no que mais tarde se tornaria o mosteiro de Santa Catarina. No século IV, uma pequena comunidade monástica se estabeleceu sob a montanha, construindo abrigos e acolhendo viajantes. Acreditavam que o vale abaixo de Jabal Musa continha a mata que queimava sem se consumir. Se essa tradição provém de uma memória local antiga ou se desenvolveu durante a nova onda de peregrinação cristã, permanece incerto. Mas quando a história chegou a Constantinopla, a crença já estava firmemente estabelecida. 2 séculos depois, no século VI, o imperador Justiniano consolidou a importância do mosteiro. Ele ordenou a construção de um complexo fortificado em torno do que os monges afirmavam ser a sarça ardente original. A estrutura era notável para a época, com grossas paredes de granito, torres, áreas de armazenamento e uma igreja central. Seu propósito era tanto espiritual quanto protetor, visando salvaguardar os monges e preservar as tradições que ali haviam se enraizado. Dentro dessas paredes, os monges cuidavam daquela que acreditavam ser a própria sarça que Moisés vira. Hoje conhecida como a sarça ardente do Sinai, ela permanece uma planta viva, cuidada diariamente há quase 15 séculos. Os monges a mantêm como um símbolo da presença de Deus. Peregrinos frequentemente tocam seus galhos ou se ajoelham ao seu lado, imaginando o momento em que Moisés ouviu pela primeira vez seu chamado. O mosteiro também se tornou um repositório do patrimônio cristão. Sua biblioteca, uma das mais antigas do mundo, perdendo apenas para a do Vaticano, abriga bíblias antigas, escritos cristãos primitivos e traduções raras preservadas apenas porque os monges as protegeram. Por gerações são. Catarina serviu não apenas como um centro espiritual, mas também como um polo de conhecimento visitado por estudiosos, viajantes e líderes religiosos. Outro marco dentro do mosteiro é o Poço de Moisés, considerado o local onde Moisés ajudou Zapora e suas irmãs a tirar água pela primeira vez. Peregrinos se aproximam dele com profunda reverência, imaginando o momento em que Moisés passou de príncipe egípcio a humilde pastor. No entanto, uma pergunta permanece: se a santidade de Horeb tinha raízes tão profundas. Por que há tão poucas evidências físicas da época de Moisés? E isso nos leva ao próximo mistério: se os povos antigos realmente se reuniam em uma montanha sagrada. Por que tão pouco restou de sua presença? O enigma do Êxodo. Os arqueólogos observam que os israelitas no Sinai não eram um reino construtores de cidades, colonos ou agricultores. Eram viajantes, famílias de pastores que viviam em tendas e se deslocavam de um lugar para outro. Segundo a Bíblia, eles permaneceram na montanha por cerca de 1 ano. Um período tão curto que, em termos arqueológicos, quase nada deixou para trás. Uma cidade deixa muros, oficinas, templos e cemitérios. Um acampamento nômade deixa apenas vestígios tênues. Especialistas identificam 4 tipos de vestígios que um grupo assim pode deixar, cada um dos quais desaparece naturalmente ao longo de milhares de anos. O primeiro são as pedras de lareira e as cinzas. Fogueiras diárias para cozinhar requerem pequenos círculos de pedra, mas o vento espalha as cinzas, a chuva dispersa as pedras e os animais pisoteiam o solo. Após milhares de anos, essas fogueiras quase não deixam vestígios, muitas vezes apenas uma leve descoloração do solo.
Em desertos, as cinzas desaparecem em poucas estações. Após 3.500 anos, a ausência de vestígios de fogo é completamente esperada. O segundo tipo são os buracos de postes e as linhas de pedras tênues. As estacas das tendas deixam pequenos buracos redondos detectáveis apenas por meio de uma raspagem extremamente cuidadosa do solo. Linhas de pedra que guiavam animais ou demarcavam pequenos cercados são ainda mais difíceis de identificar. Mais tarde, pastores, comerciantes e nômades perturbaram ou reutilizaram as pedras, apagando os padrões originais. O terceiro tipo de evidência são fragmentos de cerâmica. A cerâmica geralmente é a evidência mais forte para os arqueólogos, mas os nômades carregavam muito pouco. Apenas tigelas simples, pequenos jarros e panelas. Quando esses objetos quebravam, os pedaços se espalhavam por vastas áreas desérticas. Ao longo de milênios, os fragmentos se misturaram com cerâmica de inúmeros viajantes posteriores, tornando impossível atribuí-los a um grupo específico. O quarto tipo de evidência são fossas sépticas e latrinas enterradas. A matéria orgânica se decompõe completamente em ambientes abertos. Quaisquer dejetos humanos dos israelitas teriam sido destruídos há muito tempo por bactérias, insetos e pelo tempo. Mesmo que centenas de lareiras, milhares de fragmentos de cerâmica e inúmeras marcas de tendas tenham existido, estariam espalhados por uma vasta planície. Ao longo dos séculos, a mesma área foi visitada por pastores beduínos, comerciantes, soldados, peregrinos e outros nômades, todos deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos encontram uma mistura de vestígios de muitas épocas, tornando quase impossível isolar as tênues evidências de um único acampamento de um ano. As evidências ausentes são, portanto, exatamente o que os especialistas esperam de uma população nômade que permaneceu por pouco tempo. O problema não é que os israelitas não tenham deixado nada. É que seus vestígios são idênticos aos de muitos outros grupos. Em termos simples, as evidências se escondem não porque nunca existiram, mas porque se misturam a tudo o mais. Uma segunda questão vem dos egípcios, que muitos acreditam terem registrado o êxodo, uma vez que o Egito documentava vitórias, reis e guerras. Parece lógico que também registrasse a perda de escravos, a humilhação nacional e os desastres militares. Os egiptólogos explicam por que essa suposição é equivocada. A escrita egípcia servia à propaganda real, não à história objetiva. Os monumentos exibiam o poder do faraó, não suas fraquezas. Eventos que demonstravam fracasso eram deliberadamente omitidos. O Egito seguia uma regra consistente de apagar. Grandes eventos negativos não deixaram registros contemporâneos. A expulsão de Hyksos, uma das convulsões políticas mais significativas do Egito, não gerou inscrições da época e só é conhecida por relatos posteriores. O caso de Akhenaten é ainda mais claro. Após sua morte, governantes posteriores apagaram seu nome, destruíram suas estátuas e reescreveram a história para eliminá-lo completamente. Se os egípcios apagavam seus próprios reis, certamente apagariam qualquer evento que retratasse um deus estrangeiro derrotando-os. Se o êxodo tivesse ocorrido conforme descrito, o Egito teria enfrentado pragas, magos fracassados, a morte dos primogênitos, incluindo o herdeiro real, pânico em massa, fuga de escravos e a destruição da força dos carros de guerra na água. Nenhum escriba egípcio jamais registraria tais eventos. O silêncio nos registros egípcios, portanto, não é surpreendente. É exatamente o que os historiadores esperam. Juntos, esses dois fatores criam um padrão previsível. Os israelitas deixaram vestígios tão tênues que não se destacam e os egípcios apagaram tudo que ameaçasse o prestígio real. A ausência de evidências não refuta o êxodo. Ela está de acordo com o que naturalmente aconteceria. O deserto é silencioso, mas não vazio. Com estudo cuidadoso e ferramentas modernas, vestígios tênues podem às vezes ser detectados,
Embora os israelitas tenham desaparecido de vista, sua presença deixou marcas sutis sob as areias de milhares de anos. E esta não é a primeira vez que um povo de Israel desaparece. Séculos depois, as 10 tribos do norte desapareceram em condições semelhantes. Será que o destino delas seguiu o mesmo padrão? Vestígios dispersos, registros apagados, deixando a história para se lembrar apenas do silêncio segundo o Êxodo. A história registra muitos desaparecimentos, mas poucos são tão marcantes quanto a perda de uma comunidade inteira. Um dos exemplos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu o reino do norte de Israel. Essa invasão levou ao desaparecimento repentino das 10 tribos, um mistério que perdura há mais de 2000 anos. A conquista assíria sob o comando de Sião V e Sargão II foi deliberada e sistemática. Sua política imperial consistia em desarraigar populações, dispersá-las por províncias distantes e apagar sua identidade. A arqueologia confirma a violência dessa campanha. Escavações em sítios como Gezer mostram paredes destruídas, edifícios públicos incendiados, camadas de cinzas e pontas de flecha deixadas onde soldados caíram há mais de 2700 anos. O Reino do Norte não declinou lentamente. Ele entrou em colapso sob a força. A Bíblia afirma que quase toda a população do norte foi removida, restando apenas Judá no sul. Isso deu origem à lenda das 10 tribos perdidas. Pesquisas modernas, no entanto, mostram que a realidade foi mais complexa. Embora muitos tenham sido deportados, milhares de israelitas permaneceram na terra. Eles continuaram a cultivar a terra, reconstruíram pequenos assentamentos e mais tarde formaram o grupo conhecido como samaritanos, que preservaram fragmentos da tradição israelita. Enquanto isso, outros desapareceram no mundo assírio. Alguns foram absorvidos por novas regiões onde as famílias foram separadas, as línguas se misturaram e os costumes foram se dissolvendo aos poucos. Essas pessoas não desapareceram. Simplesmente deixaram de aparecer nos registros como uma nação distinta. Seu desaparecimento por meio da assimilação, a sobrevivência sem identidade. É o cerne do mistério. O exílio assírio estabelece um paralelo claro com o Êxodo. No primeiro caso, os israelitas deixaram o Egito e desapareceram no deserto quase sem deixar vestígios físicos. No segundo, foram removidos de sua terra natal e dispersos por um império estrangeiro quase sem deixar traços culturais. Um dos desaparecimentos é geográfico, a outra é demográfica. Juntas elas mostram como uma população inteira pode desaparecer sem deixar ruínas. Com o tempo, as tradições sugerem que as tribos não permaneceram na Assíria. Algumas podem ter migrado para o leste ao longo das rotas comerciais do deserto que ligavam a Mesopotâmia à Arábia. Essas rotas, incluindo as rotas do incenso e da seda, eram marcadas por caravanas e fortalezas espaçadas a cerca de 30 a 40 quilômetros umas das outras. Elas ofereciam abrigo, água e mercados ao longo de corredores desérticos inóspitos. Se pequenos grupos de exilados viajaram por essas áreas, seus restos mortais se misturariam aos inúmeros vestígios de comerciantes nômades e peregrinos que usavam os mesmos caminhos. Essa possibilidade conecta ambos os desaparecimentos às mesmas paisagens. Os mesmos desertos que ocultaram o movimento do Egito também poderiam ocultar a dispersão de Israel. Em tais ambientes, evidências tênues só sobrevivem em formas muito pequenas. A arqueologia moderna utiliza ferramentas como radar de penetração no solo, imagens térmicas e varredura multiespectral para detectar fogueiras enterradas, círculos de pedra para tendas e pequenas camadas de refúgio deixadas por populações temporárias. Longas rotas no deserto podem ser mapeadas para identificar estações de caravanas abandonadas, terraços ou camadas de assentamentos escondidas sob séculos de areia. Pode uma comunidade inteira desaparecer sem deixar ruínas visíveis.
O exílio assírio mostra que sim. E se o silêncio em torno das tribos perdidas é compreensível, então o silêncio em torno do êxodo torna-se mais fácil de interpretar. Recuperar até mesmo os menores vestígios desses movimentos poderia fornecer as primeiras pistas físicas para um dos mistérios mais antigos da história, as cidades na areia. Arqueólogos que trabalham no noroeste da Arábia descobriram vestígios de assentamentos que lançam luz sobre os midianitas, o povo entre o qual Moisés viveu antes do êxodo. Os midianitas eram uma população seminômade ativa desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Sua presença é marcada não por grandes cidades, mas por pequenos acampamentos, postos avançados de mineração e estações comerciais. Escavações revelam estruturas construídas sobre fundações de pedra simples, muitas vezes com apenas alguns metros de largura, juntamente com cercados usados para o gado. A maioria dos sítios arqueológicos abrange apenas alguns hectares, refletindo um estilo de vida baseado na mobilidade em vez de assentamentos permanentes. Uma importante linha de evidência provém da cerâmica pintada midianita. Identificada por suas cores vermelho-bege e desenhos geométricos, essa cerâmica foi encontrada em diversos locais da região. Fragmentos de cerâmica espalhados pelas antigas áreas de habitação servem como marcadores cronológicos confiáveis. A datação por radiocarbono de lareiras e restos orgânicos associados situa muitos desses sítios entre os séculos XV e XIII a.C., um período que coincide com as cronologias tradicionais do Êxodo. A cerâmica é utilitária, mas demonstra um artesanato local consistente, indicando uma tradição cerâmica adaptada à vida nômade. A atividade industrial surge ao lado de vestígios domésticos. Escavações revelaram detritos de fundição, incluindo escória e fragmentos de fornos, confirmando a extração e o processamento de cobre e outros metais. Fontes históricas descrevem o trabalho com metais como característico desta região, e as evidências arqueológicas corroboram esse registro. Os sítios de mineração situavam-se perto de fontes de água sazonais, com pequenos assentamentos formando-se ao redor desses polos industriais. Levantamentos de superfície e escavações direcionadas comprovaram a existência de atividade econômica organizada em uma sociedade predominantemente nômade. Estruturas de pedra fornecem informações adicionais. Fundações retangulares, muros baixos e pequenos recintos pontilham o terreno, em vários vales. Arranjos circulares ou ovais de pedra parecem ser bases de tendas ou abrigos temporários. Sua distribuição esparsa reflete uma estrutura social construída em torno de grupos familiares e pequenos grupos comerciais em vez de uma autoridade centralizada. Ossos de animais encontrados nesses sítios, incluindo ovelhas, cabras e gado, confirmam práticas pastoris que permitiam deslocamentos frequentes. Estruturas de gestão da água esclarecem ainda mais os padrões de assentamento. Arqueólogos identificaram canais, cistas e depressões revestidas de pedra projetadas para coletar a água da chuva sazonal. Essas instalações demonstram uma cuidadosa adaptação ao ambiente árido. Lareiras e depósitos de cinzas perto desses pontos de água indicam ocupação repetida, porém temporária. O itinerário bíblico do Êxodo lista locais como Elim, Refodim e Tabra. Arqueólogos observam que esses provavelmente eram acampamentos sazonais e não cidades permanentes, o que está de acordo com o modelo de assentamento midianita. Os sítios arqueológicos que correspondem geograficamente a essas localizações apresentam arquitetura mínima, cerâmica dispersa e vestígios de lareiras, sugerindo deslocamentos guiados pela água, pastoreio e rotas comerciais estabelecidas. As próprias rotas comerciais deixam uma marca arqueológica significativa. Caminhos de caravanas conectavam o noroeste da Arábia com o Golfo de Aqaba, o sul do Levante e o norte da Arábia. Ao longo dessas rotas, pesquisadores documentaram postos de parada fortificados, fossas de armazenamento e currais para animais.
A presença de artefatos midianitas ao longo desses corredores confirma sua participação em redes regionais de trocas comerciais. Lingotes de cobre, fragmentos de cerâmica e pequenas ferramentas aparecem repetidamente perto de fontes de água sazonais, indicando padrões de ocupação de curto prazo ligados ao comércio. Arte rupestre e inscrições acrescentam contexto cultural. Petróglifos representando animais humanos e figuras geométricas aparecem por toda a região, oferecendo vislumbres do mundo simbólico dos habitantes. Essas descobertas levantam uma questão importante. Se os midianitas já reconheciam locais sagrados na região, como essa reverência pré-israelita pode ter influenciado os rituais e eventos posteriormente associados ao Monte Si, o nome e o fogo? O nome da montanha oferece a pista mais antiga sobre sua importância muito antes da chegada dos israelitas. Alguns estudiosos atribuem o nome a Sin, o deus lunar mesopotâmico adorado em toda a Mesopotâmia e pelos primeiros grupos semitas, sugerindo que a montanha pode ter servido como um local de culto lunar séculos antes da narrativa bíblica. Essa interpretação está de acordo com a orientação de certos picos e pontos altos em relação aos ciclos celestes, uma característica comum dos primeiros sítios religiosos semitas. Outra explicação relaciona o nome à palavra hebraica sane, que significa arbusto espinhoso, remetendo à sarça ardente do Êxodo. Segundo essa visão, a vegetação local, especialmente acácias e outros arbustos espinhosos que queimam facilmente, pode ter inspirado associações com o fogo. Uma terceira interpretação situa a montanha no deserto de Sin, um nome que possivelmente se refere à argila ou lama e reflete o caráter ambiental do deserto circundante. Embora os significados difiram cada interpretação, aponta para uma antiga reverência pré-israelita pela montanha e seu uso em práticas rituais ou simbólicas. A narrativa bíblica enfatiza a natureza singular das tábuas entregues a Moisés. O livro de Êxodo as descreve como inscritas pelo dedo de Deus, distinguindo-as das inscrições feitas por mãos humanas. O primeiro conjunto de fragmentos foi quebrado quando Moisés confrontou os israelitas que adoravam o bezerro de ouro, um ato que violou a aliança. A tradição judaica afirma que Moisés preservou os fragmentos e os colocou ao lado do segundo conjunto intacto na Arca da Aliança, simbolizando tanto a continuidade da lei divina quanto a realidade da falha humana. Vestígios físicos relacionados a essa narrativa aparecem na base da montanha. Estudos arqueológicos identificaram plataformas de pedra, recintos e fundações que podem ter servido como altares ou espaços rituais, correspondendo às descrições bíblicas de cerimônias de aliança e práticas de sacrifício. Lareiras, fossas revestidas de pedra e concentrações de pequenas estruturas de pedra indicam áreas temporárias para cozinhar e currais para animais. Fragmentos simples de cerâmica confirmam a presença humana, enquanto ossos de animais dispersos sugerem atividades rituais ou domésticas, embora modestos. Esses vestígios correspondem à pegada esperada de uma comunidade nômade realizando ritos religiosos em um ambiente desértico. O episódio da sarça ardente pode refletir tanto um significado simbólico quanto processos naturais. Arbustos espinhosos, como a acácia, contêm óleos que se inflamam facilmente, e as condições desérticas ocasionalmente produzem incêndios provocados por raios ou combustão espontânea. Tal incêndio poderia ter parecido extraordinário para os observadores da antiguidade. Arqueólogos documentaram superfícies rochosas chamuscadas e restos de plantas carbonizadas típicos de incêndios intermitentes no deserto, fornecendo um contexto físico para os fenômenos ígneos descritos no Êxodo. A importância mais ampla das montanhas é reforçada por sua geografia. Seus picos proeminentes, coloração marcante e posição ao longo de rotas de viagem as tornariam um ponto de referência reconhecível.
Montanhas sagradas em todo o antigo Oriente Próximo frequentemente serviam como locais de encontro para rituais, juramentos e observações celestes. Pilares de pedra e altares encontrados no sítio arqueológico seguem padrões observados em outros centros rituais da Idade do Bronze, onde grupos nômades deixavam marcadores duráveis para sinalizar território, atividades sagradas ou a aproximação de um local sagrado. Embora as tabuletas originais não tenham sobrevivido, seu contexto ritual pode ser inferido. A Arca da Aliança, descrita em detalhes no Êxodo, funcionava como um recipiente portátil para objetos sagrados, e sua presença na montanha reforça a centralidade ritual do local. Vestígios arqueológicos de plataformas e recintos próximos a prováveis áreas de acampamento sugerem espaços designados para assembleias, orações e manuseio de itens sagrados. Esses vestígios correspondem aos marcadores esperados de atividades cultuais temporárias, altares móveis, estruturas de delimitação simples e pontos de encontro comunitários. Em vez de construções permanentes, os vestígios materiais encontrados no sítio arqueológico refletem uma população sazonal e nômade. Lareiras, pequenos alinhamentos de pedras e cerâmica dispersa indicam habitações de curta duração, preparação de rituais e manejo de gado. Os restos orgânicos são escassos, pois a decomposição no deserto e perturbações posteriores removeram a maior parte das evidências expressíveis. Mesmo assim, os artefatos remanescentes se encaixam no padrão de uma comunidade nômade que realizava observâncias religiosas periódicas. O Estatuto Sagrado da Montanha perdurou muito depois do período bíblico. Tradições posteriores associaram o local à atividade profética, à peregrinação e, eventualmente, à vida monástica. Mosteiros estabelecidos entre os séculos IV e VI da Era Comum demonstram uma reverência contínua pelo local. Este uso religioso contínuo ao longo de milênios sugere que a santidade da montanha antecedeu a chegada dos israelitas e que sua importância ritual foi mantida por meio de uma memória cultural persistente ligada à sua paisagem singular. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.